Olá, eu me chamo Renato Rodrigues e hoje apresentarei o nosso mapa conceitual sobre a dinâmica dos fluidos. Atualmente eu sou graduando de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Betim. Eu estou cursando a matéria de Mecânica dos Fluidos juntamente com meus colegas de grupo, o grupo 3. O nosso grupo é composto pelos alunos André Souza, Lucas Peixoto, Pedro Vieira, além de mim, Renato Rodrigues. É, A gente faz a matéria, né, de mecânica dos fluidos e a matéria é ministrada pelo professor Norimar. Primeiramente aqui, a gente tem o nosso mapa conceitual, né, de dinâmica dos fluidos, a introdução aí da matéria de dinâmica dos fluidos, e a primeira divisão foi das análises que podem ser feitas. A primeira representação que irei mostrar aqui é a representação gráfica. Essa representação se divide em linha de corrente. É, Basicamente, a linha de corrente a gente pode assimilar a uma fotografia. Seria a linha tangente aos vetores velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Aí, ou seja, a distância de linhas maior, a velocidade menor, e uma distância de linhas menor é uma velocidade maior, seria mais rápido. O conjunto de linhas de corrente seria denominado como tubo de corrente. Por outro lado, aqui a gente tem a representação gráfica a partir da linha de trajetória. Como a gente fez uma assimilação aqui da linha de corrente, a gente pode assimilar a linha de trajetória com um vídeo. E o que seria essa linha de trajetória? Seria um lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. É a linha traçada por cada partícula, pela partícula ao longo de seu deslocamento. Agora partiremos para a identificação dos métodos de abordagem conhecidos. É a abordagem lagrangiana e a abordagem euleriana. Primeiramente, temos aqui a abordagem lagrangiana. É, O que seria esse tipo de abordagem? É uma análise de uma partícula de um determinado fluido, só que assim, seria escolhido uma única partícula ao menos, apenas uma partícula. E a partir dela, os dados e propriedades fluidas seriam analisados, ou seja, a partir de uma só partícula. E é isso que difere a abordagem euleriana da lagrangiana. Porque já na abordagem euleriana, nós temos um volume de controle para que a análise seja feita. A gente trouxe aqui uma imagem para indicar este volume de controle. É importante explicitar que este volume de controle é delimitado por quem está fazendo o estudo do fluido. Como podemos ver aqui, essa é uma imagem que representa a análise a partir de um volume de controle. A abordagem euleriana, normalmente, é a que se utiliza para analisar os fluidos. Então, a partir dela, a gente vai seguir com a matéria indicada no nosso mapa conceitual. Com isso, nós podemos analisar a camada limite. Eh, Para demonstrar a camada limite, a gente delimitaria aqui, né, ser delimitada uma linha imaginária, e a partir dessa linha, na parte externa dela, a gente tem um escoamento não viscoso. Já na parte interna, a gente tem um escoamento viscoso. E o que isso indica? O escoamento não viscoso, ele vai ser aquele onde os efeitos da viscosidade influenciam pouco, e por conta disso, eles podem ser desprezados. Já no escoamento viscoso, a viscosidade irá influenciar. E com isso a gente tem algumas divisões de escoamento, né? Além delas entre escoamento viscoso e não viscoso. É, a partir disso, a gente pode definir o número de Reynolds. E o que seria esse número de Reynolds? A fórmula dele é dada aqui na figura como densidade, que multiplica a velocidade, multiplica também o diâmetro, dividido pela viscosidade. Com isso, a gente pode partir para as nossas classificações dos escoamentos viscosos. Aqui a gente tem as classificações dos escoamentos, e a primeira classificação que vamos citar é a classificação por dimensões. É, Ela se divide em escoamento unidimensional e escoamento multidimensional. Primeiramente, aqui falando sobre o escoamento unidimensional, que normalmente também é conhecido como escoamento laminar, é indicado por essa imagem,
aqui embaixo, né? E como podemos ver, a trajetória é mais linear aqui do fluido. Ou seja, o que isso indica? É que não acarretará grandes perdas de energia, que é totalmente o contrário aqui do multidimensional, que também é conhecido popularmente como um escoamento turbulento. Aqui a gente tem o contrário, porque as linhas de trajetória são mais complexas, né, como podemos ver aqui na imagem. E isso vai causar uma maior perda de energia devido ao atrito. A segunda classificação que temos aqui é a classificação a partir do tempo. E aqui a gente tem o regime transitório e um regime permanente. O regime permanente seria aquele que, a partir da análise do tempo, ao longo do tempo, né, no nosso determinado volume de controle, as propriedades médias das partículas fluidas contidas neste volume permanecerão constantes, que é o contrário do transitório. É, a gente tem aqui também uma divisão por sistema, e ele se divide, né, em escoamento interno e externo, que é basicamente, a gente pode trazer com exemplo aqui um escoamento interno, seria em uma tubulação, que a gente analisa o que está dentro da tubulação, o fluido passa dentro da tubulação, internamente. Já o externo a gente pode analisar como uma asa de avião, porque ali a gente está analisando o fluxo, né, o fluido, pela parte de fora da asa. Outra classificação que temos aqui é a classificação por posição, e ela se divide em uniforme e não uniforme. A classificação, na verdade, o escoamento uniforme, ele vai ser aquele que, ao longo da posição, né, as propriedades médias das partículas fluidas contidas no volume de controle do estudo permanecerão constantes, que é o contrário do não uniforme, que também pode ser chamado de variável, onde não permanecem constantes ao longo da posição. Por último, aqui a nossa classificação de compressibilidade. E ela é um pouco diferente porque ela pode ser classificada de um fluido, um escoamento viscoso, tanto quanto um escoamento não viscoso. E ela se divide em incompressível e compressível. O escoamento compressível é basicamente que durante o processo pode ter uma variação de massa específica do fluido. Continuando aqui, iremos voltar para o conceito de camada limite, porque a partir dele a gente pode definir alguns outros conceitos que são influenciados pela camada limite. O primeiro deles vai ser o conceito de arraste, e a gente pode definir o arraste como a força de cisalhamento gerada no corpo devido à viscosidade contida no fluido. Portanto, ela só existirá quando houver atrito entre o fluido e um corpo, ou seja, só podemos observar o arraste dentro da camada limite, porque fora dela o arraste não existe. Essa força é altamente dependente de algumas propriedades existentes no meio, como o número de Reynolds, que identificamos anteriormente aqui no vídeo, no nosso mapa conceitual, a rugosidade da superfície e o gradiente de pressão também. O arraste vai possuir uma direção contrária, o coeficiente vai possuir uma direção contrária ao movimento do fluido em relação ao corpo. Já aqui sobre o conceito de aerodinâmica, nós podemos relacioná-lo à camada limite, pois é ela que definirá a região do escoamento afetada. E a aerodinâmica basicamente estuda as forças geradas pelos fluidos nos corpos em que eles atuam, né? E esses tipos de conceito a gente vê bastante, né, na área de aeronaves, aeroespacial e na área de automobilística, principalmente na Fórmula 1, porque é o extremo da busca ali pela melhoria e cada formato mínimo importa. Então, vai importar tanto o arraste que é gerado e quanto melhor a aerodinâmica, mais rápido será o carro, né? Esses dois conceitos eles indicam aqui o coeficiente aerodinâmico, que também pode ser relacionado às forças de arraste e às forças viscosas, que também se relacionam, né, ao número de Reynolds. O coeficiente aerodinâmico é um número adimensional também e é utilizado para determinar o arrasto e quantificá-lo. O coeficiente aerodinâmico é definido por geometria do sólido,
ângulo de ataque e pela rugosidade da superfície. É isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o nosso mapa conceitual. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.